Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma sessão formativa e informativa do Tribunal de Contas aqui no seu canal favorito. No programa de hoje falaremos sobre uma questão de relevância inquestionável e que na maioria das vezes se verifica por causa da negligência da parte das entidades visadas. Trata-se da aplicação das multas. Por que é que o Tribunal aplica as multas e qual a finalidade desta medida? Estas e outras respostas acompanhe aqui no seu programa Transparência. O Tribunal de Contas prevê um conjunto de espécies processuais para dirimir conflitos derivados de incumprimento dos pressupostos previstos na Lei 13/10, de 9 de julho, a sua lei orgânica e do processo. O Tribunal de Contas pode também, nos processos jurisdicionais de responsabilidade financeira, previsto nas alíneas E, F e G do artigo 52 da Lei 13/10, de 9 de julho, aplicar como medida acessória as multas estabelecidas para as infrações financeiras prevista no número 1 do artigo 29 da referida lei. Esta atuação do Tribunal de Contas pode ser considerada uma das mais importantes, tendo em vista que é através da apreciação e julgamento das prestações de contas que se pode realizar um efetivo controle da gestão orçamentária, patrimonial e a aplicação dos recursos públicos por parte dos ordenadores de despesas e, consequentemente, identificar-se quais os procedimentos violados pelas entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal e que sejam passíveis de multas. Esta multa não é exigida a qualquer um, só é exigida a todos aqueles que utilizem ou gerem dinheiros públicos, ou seja, o âmbito subjetivo do direito sancionatório, do direito financeiro sancionatório, é limitado apenas aos gestores públicos ou eventualmente a gestores privados, desde que utilizem na sua atividade bens, valores ou fundos públicos. Assim sendo, a multa há de traduzir-se numa sanção ou numa medida que é aplicada pelo Estado aos gestores públicos, aos funcionários públicos ou então a titulares de cargos públicos, desde que, em relação aos fundos públicos, não deram cumprimento aos seus deveres de legalidade ou regularidade quanto à gestão, portanto, desses fundos públicos. As multas são aplicadas nas seguintes situações. A linha A, pela falta da apresentação de contas nos prazos legalmente estabelecidos. A linha B, pela falta de efetivação dos descontos obrigatório por lei. A linha C, pela retenção indevida dos descontos obrigados. A linha C, pela retenção indevida dos descontos obrigatórios por lei. A linha D, pela violação das normas sobre a elaboração e execução dos orçamentos. A linha E, pela falta da apresentação de contas no âmbito do dever de cooperação. A linha F, pela falta de prestação de informações pedidas, de remessas de documentos solicitados ou comparência para a prestação de contas. A linha G, pela execução de ato ou de contrato que devia ter sido previamente submetido a visto do Tribunal. E a linha H, e por outros casos previstos por lei. As multas são da responsabilidade individual do infrator e são graduadas de acordo com as circunstâncias da infração, representando um limite máximo de 1/3 do seu vencimento líquido anual, incluindo as remunerações acessórias percebidas à data da prática do ato. As multas são da responsabilidade individual do infrator, do gestor que faltou aos seus deveres, aos deveres que a lei impõe, não é? E nunca deve ser comunicada ao organismo em que está enquadrado. O mecanismo imposto pela multa tem por objetivo ajustar a conduta do gestor público para a maximização de cumprimento escrupuloso da legislação, reduzindo ou mesmo evitando o desperdício, bem como a apropriação dos recursos públicos por meio de uma gestão danosa. A multa aplicada pelo Tribunal de Contas atende a um fim e serve como fonte de receita para o normal funcionamento do Tribunal, de modo a que este possa assumir os seus custos e despesas. Serve igualmente como elemento disciplinador
em conformidade com a lei. Como medida pecuniária, a multa é aplicada pelo Tribunal de Contas às entidades sujeitas à sua jurisdição e que tenham cometido alguma infração ou irregularidade no âmbito da contratação pública ou de outras questões do seu âmbito. Como fiscal da atividade financeira do Estado, o Tribunal de Contas desempenha igualmente um papel pedagógico ao realizar sessões de formação sobre os mais diversos assuntos para que os atos e contratos das entidades estejam sempre dentro do definido legalmente. A seguir, acompanhe a resolução dos processos de pessoal e de empreitadas públicas que mereceram destaque no Tribunal de Contas na última semana. No âmbito do processo de fiscalização preventiva, o Instituto Superior Politécnico de Malange submeteu ao Tribunal de Contas 6 processos individuais de candidatos para pessoal docente e não docente daquele estabelecimento de ensino superior. No entanto, depois de apreciados, 2 deles obtiveram visto bom, ao passo que os demais foram devolvidos por apresentarem uma multiplicidade de incongruências, tais como a ausência de certificados de conclusão de cursos, contratos de trabalho mal elaborados e outras. O Tribunal de Contas, reunido em sessão de visto, apreciou e concedeu o visto a 2 contratos de empreitadas de obras públicas, dos 4 submetidos pelo Instituto Nacional de Estrada de Angola, que previam: a linha A, empreitada de reabilitação da estrada de Samba Caju, Wiangombe, Banga, Kikulungu, Balangongo, entre a Estrada Nacional 230 e a Estrada Nacional 320, com a extensão de 81 km na província de Kwanza Norte, no valor de 11.623.865.305 kwanzas, a ser executada em 15 meses pela empresa Greener Engenharia S.A. A linha B, empreitada de reabilitação da estrada Coima-Cusse, com a extensão de 65 km nas províncias do Huambo e Huila, no valor de 6.496.246.847 kwanzas e 40 cêntimos, a ser executada num prazo de 12 meses pela empresa Enlevo Engenharia Limitada. Os processos aqui apresentados enquadram-se nas iniciativas do Governo para a melhoria das infraestruturas públicas no país e, além do conforto que irão proporcionar às populações, serão também uma fonte de emprego para os cidadãos. Acompanhe a seguir a nossa rubrica de curiosidades. Você sabia que, além das multas previstas no artigo 29 da Lei Orgânica e do processo do Tribunal de Contas, existe uma outra multa? Pois é, trata-se do processo autónomo de multa, previsto no artigo 83 da Lei Orgânica e do processo do Tribunal de Contas, e é a forma processual utilizada para aplicar multas estabelecidas para as infrações financeiras estabelecidas no artigo 87, com as seguintes adaptações. A linha A, a citação é substituída por notificação. A linha B, o prazo para contestar é reduzido para 10 dias improrrogáveis. A linha C, não é admissível prova pericial nem a intervenção de técnicos especializados. A linha D, a duração das alegações orais em audiência não pode ultrapassar os 20 minutos sem direito à resposta. Bem, os pontos agora descritos refletem a natureza do processo autónomo de multa, a forma como se processa e quem e que situações é aplicado. Se não sabia, então agora já sabe. Chegamos ao fim de mais um programa, mas marcamos o nosso próximo encontro para a próxima sexta-feira aqui no seu canal de sempre.